Nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, grupos de elite de agentes e comandos aliados se infiltraram na Alemanha. A missão super-secreta era caçar as chamadas armas maravilhosas de Hitler e os cientistas que as tinham construído. Não estávamos procurando Lord Haw, não estávamos procurando Himmler, nem mesmo Hitler. Estávamos procurando exclusivamente pessoas de interesse do serviço secreto. À medida que os aliados avançavam para o norte da Europa, havia o receio de que Hitler pudesse fazer uma retaliação como um último ato de vingança. Relatórios do serviço secreto sugeriam que cientistas nazistas estavam construindo armas de destruição em massa. Mas será que Hitler ousaria atacar com elas? Era uma questão urgente, pois se Hitler tivesse a bomba, hoje nós todos estaríamos falando alemão, não é? Em um prelúdio à Guerra Fria, os americanos e ingleses começam uma corrida secreta com os russos para arrebanhar cientistas alemães. Os riscos não poderiam ter sido mais altos. Os vencedores poderiam desenvolver as armas maravilhosas de Hitler a fim de controlar o mundo do pós-guerra. Cientistas nazistas. 6 de junho de 1944, o dia D, a maior invasão anfíbia da história. Mas o futuro da Segunda Guerra Mundial ainda estava indefinido. Nos bastidores, o serviço secreto aliado estava apreensivo quanto à possibilidade de Hitler estar tramando sua represália. 7 dias após o dia D, os receios foram confirmados. Um estranho objeto viajando a 640 km por hora apareceu nos céus de Londres. Inicialmente pensou-se que se tratava de algum tipo de avião. Somente após ele despencar rumo ao solo, as pessoas perceberam do que se tratava, uma bomba voadora. Nos 4 dias seguintes, centenas de bombas choveram sobre Londres. O impacto de uma delas, em 18 de junho, matou 121 pessoas. Essa era a primeira das armas de vingança de Hitler, mais conhecidas como V1. Os aliados não possuíam nada assim em seu arsenal, e não parecia haver como detê-las. E se os cientistas de Hitler eram capazes de criar algo como a V1, que outros dispositivos estariam construindo? Adolf Hitler estava procurando a arma que ganharia a guerra. Ele acreditava que a V1, e eles estavam fazendo muitos projetos bastante exóticos e importantes naqueles últimos meses de guerra. A liderança nazista sempre percebeu a importância da tecnologia e havia investido quantias enormes em foguetes, aviões e até em carros de corrida. Consequentemente, os carros alemães dominaram as corridas nos anos 30. Mas Hitler foi recompensado com muitos outros pioneirismos científicos. Talvez o maior deles e o mais perigoso estivesse na física atômica. A fissão nuclear foi descoberta pela primeira vez na Alemanha. Alguns dos melhores físicos alemães eram judeus e foram forçados pelos nazistas a fugir do país. Muitos deles foram para os Estados Unidos, levando a alarmante notícia de que a Alemanha poderia estar trabalhando em uma bomba atômica. Esse alerta levou o Pentágono a fazer um esforço para, em segredo, construir sua própria bomba, codinome Projeto Manhattan. Todo o projeto foi desenvolvido a partir do medo. O projeto Manhattan foi, na verdade, desenvolvido porque tínhamos medo. E se o que temíamos tivesse se transformado em realidade, teria destruído os Estados Unidos. Robert Furman trabalhava no Pentágono quando foi recrutado para coordenar uma missão secreta que iria à Europa. O plano era enviar agentes secretos para localizar e acabar com o programa atômico de Hitler. Havia um alvo-chave que os agentes precisavam encontrar. O principal físico alemão e chefe do projeto da bomba atômica nazista, Werner Heisenberg. A missão precisaria de agentes de elite em terra para procurar Heisenberg e as instalações da bomba alemã. Marty Previtt era um daqueles agentes secretos. Quando essa fotografia foi publicada em 1947, eles cobriram meu rosto, pois eu era um agente especial do Corpo de Contra-Inteligência. Eu deveria permanecer
incógnito. Para dar aos agentes licença para operar onde quisessem, eles carregavam passes especiais com as mais altas liberações de segurança. O objetivo da visita era investigar alvos do serviço secreto, remover documentos, equipamentos ou pessoal. Eu tinha autorização para fazer qualquer coisa que eu precisasse fazer, prender pessoas ou o que fosse. Esses passes, mais tarde, se revelariam inestimáveis para permitir viajar além das linhas de frente aliadas. Havia um outro objetivo ainda, tão importante quanto encontrar os cientistas. Os aliados sabiam que os nazistas haviam acumulado milhares de toneladas de urânio, o ingrediente fundamental para a bomba atômica. Temendo que planejassem usar esse urânio em sua própria bomba, os aliados pensaram em reunir as enormes reservas da Alemanha desse escasso elemento. O projeto Manhattan precisava estocar urânio para sua própria bomba. Assim, seus agentes especiais tinham ordens para rastrear as reservas escondidas dos nazistas. A missão recebeu um codinome, Alsos. O verdadeiro significado do nome foi mantido em segredo, não foi revelado a quase ninguém. Principalmente ao General Groves, chefe do projeto Manhattan. Só depois de muitos anos foi revelado que Alsos significava grove em grego, um pequeno bosque. Acho que o general Groves teria ficado arrepiado se tivesse sabido na época, mas nós de fato demos o nome dele ao projeto. Enquanto os agentes do Alsos se preparavam para entrar no norte da Europa, a Grã-Bretanha começava a lidar com o V1. Novas baterias antiaéreas e balões de barragem interceptavam as armas de vingança. E os pilotos de caça da Grã-Bretanha, cujos aviões eram mais rápidos, também estavam aprendendo a destruir a bomba voadora. Mas o pânico não havia absolutamente acabado. Exatamente quando parecia que os ingleses haviam finalmente derrotado o V1, cientistas alemães estavam prestes a disparar contra Londres uma arma de vingança ainda mais aterrorizante. Este é um teste do mais novo dispositivo do arsenal secreto de Hitler, o foguete V2. O V2 foi um grande avanço na história dos armamentos, segundo o analista militar Robert Hilson. A importância do V2 é que, pela primeiríssima vez, a engenharia humana foi capaz de lançar um projétil guiado que viajaria várias centenas de quilômetros e atingiria um alvo mais ou menos onde havia sido apontado. Essa era uma arma espantosa, uma vez que se tivesse um lançamento bem sucedido e o míssil fosse na direção correta, não seria possível detê-lo. Uma mistura de álcool e oxigênio líquido impulsionavam o foguete a 320 quilômetros em menos de 5 minutos. Ele carregava uma ogiva de 1 tonelada, capaz de arrasar um quarteirão de uma cidade. O verdadeiro avanço tecnológico era o sistema direcional do V2. Giroscópios controlavam palhetas no escapamento que manobravam o foguete em direção a seu alvo. Os alemães haviam lançado com sucesso o primeiro míssil balístico do mundo. Grã-Bretanha, Estados Unidos e Rússia não tinham nada assim em seus arsenais e estavam todos desesperados para colocar as mãos naquele foguete e no homem que o havia construído, Wernher von Braun. Von Braun fazia parte de um grupo de cientistas bastante visionários, pessoas que sonhavam com um voo espacial. Eram pessoas quase loucas, pois a partir da tecnologia do foguete muito primitiva que existia na época, eles sonhavam com viagens às estrelas. Hitler queria que von Braun testasse seus foguetes como armas. Von Braun estava tão entusiasmado em apoiar os planos de Hitler que não apenas se filiou ao partido nazista, mas tornou-se também major honorário da SS. Konrad Dannenberg era um dos protegidos de von Braun. Com quase 30 anos, ele conheceu o lendário pai da arte de projetar, construir e manobrar foguetes. Fiquei realmente impressionado com ele. Não era apenas um engenheiro técnico realmente bom, mas era também um bom gerente. Ele sempre enfatizava que o trabalho que fazíamos
Era realmente um trabalho de equipe e ele era apenas, por acaso, o líder da equipe. Cada um dos aliados queria ser o primeiro a aprender Von Braun e seus foguetes mortais. Todos eles percebiam que esse era o futuro da guerra. Poderosos ataques aéreos contra as principais instalações de pesquisa do V2 haviam forçado os homens envolvidos com o foguete alemão a se mudarem para um lugar secreto. As informações do serviço secreto acerca do paradeiro de Von Braun ou de sua nova fábrica de foguetes eram insuficientes. Os britânicos tinham em vista outros importantes cientistas nazistas. Uma unidade especial de comando, a 30AU, havia sido criada por Ian Fleming, o criador de James Bond. Um de seus agentes era Charles Wheeler, hoje um veterano correspondente da BBC. Ele era considerado pelos oficiais da Marinha e acredito que pelos fuzileiros da 30AU como alguém que passaria a maior parte da guerra frequentando clubes noturnos e tendo almoços caros, etc. Por isso não era um de nós. Enquanto Ian Fleming levava adiante seu suntuoso estilo de vida londrino, os comandos do 30AU estavam no norte da França. Eles levavam um livro preto, a lista de centenas de alvos compilados pelo Serviço Secreto Britânico. Não estávamos procurando Lord Haw, não estávamos procurando Himmler, nem mesmo Hitler. Estávamos procurando exclusivamente pessoas do interesse do serviço secreto. O livro preto tinha nomes, alvos, locais, pessoas. E o mais importante eram os cientistas alemães. Seu alvo principal era Helmut Walter, o inventor de uma nova e espantosa forma de propulsão em aeronaves. Esse era um motor de avião para um Messerschmitt, que realmente era tão avançado que nem os ingleses ou os americanos tinham qualquer coisa parecida. Ele possuía um nível de ascensão que conseguia subir quase 10 quilômetros em 2 minutos. Esse filme de arquivo, visto pela primeira vez em televisão, mostra Walter levando nazistas de alto escalão em um tour pela sua fábrica. Assim como os foguetes de Von Braun, a pesquisa de Walter era extremamente interessante para o Terceiro Reich. Mas a tecnologia dele era igualmente desejada pelos aliados, segundo o historiador de defesa Matthew Hutley. A tecnologia que estava sendo desenvolvida por Walter era uma área de grande interesse para os aliados. O almirantado via isso como a joia da coroa das inovações alemãs da guerra e algo que precisava ser desenvolvido e perseguido no Reino Unido. Nos últimos meses de 1944, as missões científicas inglesas e americanas atravessaram a França tão rapidamente quanto os aliados conseguiam avançar. Mas os alvos científicos-chave ainda permaneciam dentro da própria Alemanha. Logo, eles teriam que enfrentar uma nova ameaça. No leste, o Exército Vermelho Russo estava avançando rapidamente pela Polônia em direção à fronteira alemã. Eles também estavam ansiosos para ir à caça dos melhores cientistas nazistas. Apesar de oficialmente aliados, havia uma não declarada, mas profunda desconfiança entre Estados Unidos, Grã-Bretanha e Rússia. Os aliados se uniram pelo objetivo comum de derrotar a Alemanha. Mas, quando a guerra começou a se aproximar do fim, atritos e fissuras começaram a aparecer, e eles haviam estado ali durante toda a guerra, mas se tornavam mais aparentes à medida que se evidenciava que a Alemanha estava à beira da derrota. Em fevereiro de 1945, com o esfacelamento dos nazistas, os 3 líderes se reuniram em Yalta e concordaram em dividir a Alemanha em 3 zonas de ocupação. Mas as zonas planejadas aumentaram a urgência da busca aos cientistas de Hitler. Muitas das áreas sob controle russo conteriam alvos científicos e o Exército Vermelho estava agora bastante perto desses locais-chave. Semanas após Yalta, os ingleses e os americanos cruzaram o Rio Reno e espalharam-se em todas as direções pela Alemanha, esperando chegar a seus alvos antes dos russos. Os relatórios do serviço secreto sugeriam que Werner von Braun havia transferido sua fábrica de foguetes V2 para o centro da Alemanha. A trilha levava para a pequena cidade de Nordhausen. Na manhã de 11 de abril de 1945, uma equipe americana chegou a essas colinas, onde fez uma assombrosa descoberta. A fábrica secreta de Von Braun, onde milhares de foguetes V2 estavam sendo construídos, estava escondida no local subterrâneo. A extensão era enorme. 2 túneis principais, cada um com mais de 1,5 km, eram conectados por 46 túneis menores.
conhecida como a Mittelwerk, era a maior fábrica subterrânea do mundo. Os americanos ficaram surpresos com o que haviam encontrado. A chegada àquele local deve ter sido como um momento Tutankhamon para as tropas americanas. Elas sabiam que ela existia e tinham uma vaga ideia do que estava acontecendo ali. Mas subitamente eles estavam em uma caverna de Aladim, pois encontraram as linhas de montagem que estavam intocadas, não danificadas por bombardeios, e havia dúzias de armas intactas. As equipes científicas desceram até Mittelwerk, maravilhadas por encontrar esse valioso tesouro tecnológico. Hoje, esses túneis são tudo o que resta do imenso complexo subterrâneo. A produção ficava em uma linha de produção, em uma esteira transportadora. Sim, se movia continuadamente e você tinha de prestar atenção a ela em seu próprio local de trabalho e fazer seu serviço antes que ela fosse adiante. Era uma linha de montagem que continuava dia e noite. Essas raras fotografias mostram a extensão da operação de Von Braun. Mais de 4.000 V2 haviam sido produzidos em menos de 9 meses. Mas nada poderia ter preparado os americanos para a maneira como as armas eram construídas. Os nazistas utilizavam milhares de trabalhadores escravos nos túneis. Um deles era Andrew Herskovits, que tinha apenas 14 anos quando chegou aqui. Só o fato de estar no túnel era um castigo terrível, porque tínhamos frio e fome, e estávamos cansados o tempo todo, e era terrível, era horrível. Havia espancamento por qualquer pequena infração de disciplina. O castigo por sabotagem era a morte por enforcamento. Claro que qualquer coisa poderia ser classificada como sabotagem. Os trabalhadores ficavam alojados aqui, em um campo de concentração especialmente construído para suprir mão de obra para os túneis. Quando os americanos liberaram o campo, eles testemunharam em primeira mão o verdadeiro custo do programa de foguete germânico. Mais de 10.000 prisioneiros morreram fabricando os V2. Quase 2 vezes o número de mortes provocadas pelo foguete. Eu, pessoalmente, acho que não se esperava que sobrevivêssemos mais de um ano. Talvez a comida fosse calculada para fazer-nos durar um ano e depois morrer. Uma fatia de pão e um pouquinho de sopa, que chamavam de sopa, mas que não possuía qualquer nutriente. E com o pão tínhamos um pedacinho de margarina e uma minúscula salsicha, como chamavam, ou algum tipo de coisa gelatinosa, e aquilo tinha de durar o dia inteiro. Por isso estávamos permanentemente mortos de fome. Como a maioria dos engenheiros de foguetes que ali trabalhavam, Konrad Dannenberg não aceita qualquer responsabilidade. É claro, de uma certa forma eu fiquei surpreso quando vi as pobres pessoas Kazé trabalhando em Mittelwerk. Entretanto, não vi nenhuma atrocidade, não vi que eram castigados, que eram surrados, como muita gente afirma. Não quero negar que tenha acontecido, mas isso certamente não aconteceu em minha presença. É claro, as instalações eram muito pobres. As instalações sanitárias certamente não seriam aceitáveis hoje em dia. Mas para nós, claro, era tudo ruim. E
Para esse engenheiro de foguetes, ele se alimentava bem, vestia-se bem, era bem pago, estava em segurança. Claro, não havia nada de ruim para ele. Enquanto as equipes médicas americanas atendiam os prisioneiros abandonados, outras equipes estavam ocupadas embarcando foguetes e equipamentos ansiosas para transportá-los para os Estados Unidos. Eles não conseguiram desmontar completamente a fábrica subterrânea antes da chegada dos russos. O Exército Vermelho descobriu que havia ainda bastante material para levarem dali. Agora, ambos os lados tinham os foguetes, mas ainda assim precisavam dos cérebros que os haviam criado. O alvo número 1, Wernher von Braun, havia desaparecido com mais de uma centena de membros de sua equipe de foguetes. Havia boatos de que estava a caminho do sul, rumo à Bavária. A vários quilômetros de distância, os agentes à procura do projeto da bomba atômica alemã continuavam buscando Werner Heisenberg. Documentos foram apreendidos na cidade de Haigerloch. Ninguém sabia até que ponto os nazistas haviam construído uma bomba, mas eles tinham ouvido falar de uma agitação de atividade secreta girando em torno de uma caverna subterrânea sob o castelo da cidade. Os agentes encontram a caverna muito facilmente, mas a pesada porta de aço estava trancada a cadeado. O coronel encarregado Boris Pash, que morreu em 1995, descreveu como eles conseguiram entrar na estranha caverna. Um papel grudado na porta indicava a identidade do gerente. Traga o sujeito cujo nome está naquele papel, eu ordenei. Eles vasculharam a cidade procurando pelo gerente. Pash estava desesperado para colocar suas mãos no que estava dentro da caverna e preparado para fazer qualquer coisa. Quando o gerente me foi trazido, ele tentou me convencer de que era um simples contador. Quando ele vacilou a minha ordem de abrir a porta, eu disse, atire no cadeado. E se ele interferir, atire nele. O gerente cedeu e abriu a caverna. O que a Alsos encontrou lá dentro era tão importante que a caverna hoje tornou-se um museu. Dentro das rochas sob o castelo, os físicos alemães haviam construído um reator nuclear. Cubos de urânio eram baixados até um tanque e bombardeados com nêutrons em uma tentativa de conseguir uma reação em cadeia, liberando uma quantidade tremenda de energia. A equipe de Heisenberg não possuía urânio suficiente, umas poucas toneladas mais, e o reator poderia ter funcionado. O coronel Pash ainda precisava interrogar Heisenberg, mas seu alvo principal havia desaparecido e fora visto pela última vez se dirigindo à Bavária para se reunir à família. Quando os agentes começaram a desmontar o reator, ficaram surpresos ao descobrir que o urânio vital havia desaparecido. Os homens de Marty Previtt prenderam a maioria dos outros cientistas alemães na tentativa de fazê-los falar. Prendemos os físicos e os interrogamos e eles confessaram que tinham um armazenamento de urânio e que o haviam enterrado. Eles tentaram escondê-lo na esperança de que não o encontrássemos. Depois de 3 dias de interrogatório, os físicos alemães finalmente falaram. Eles levaram os interrogadores a um campo logo nas cercanias da cidade. Preocupado com minas, Marty convocou a ajuda de um alemão da região. Depois de várias horas de escavação, eles finalmente conseguiram seu prêmio. Tiraram dali mais de 2 toneladas de urânio enterradas nos arredores de Haigerloch. A Força Aérea levou o urânio até a Grã-Bretanha. Era coisa muito pesada, e assim foram necessários 20 desses aviões voando para lá e voltando várias vezes para carregar todo aquele material. A maior parte do valioso urânio estava agora nas mãos dos aliados. Entretanto, os mais importantes cientistas de Hitler ainda estavam à solta. Antes do fim da guerra, a unidade 30AU do Serviço Secreto Inglês estava empenhada em capturar um dos mais importantes cientistas de Hitler. Seu alvo, o projetista de aviões e foguetes Helmut Walter, que estava atrás das linhas inimigas no porto de Kiel.
Para conseguir pegar o Walter, cerca de 6 fuzileiros avançaram, na verdade, à frente do exército, junto, eu creio, com a SAS, e foram direto ao quartel-general de Walter. Eles sabiam mesmo onde era, pois lá estava o Walter. E ele, no início, não quis absolutamente colaborar. Então, depois de alguns dias, subitamente decidiu que poderia relatar tudo o que sabia. Walter havia trabalhado em uma aeronave radical, a respeito da qual os ingleses estavam ansiosos por aprender mais. Eles também precisavam de alguém com coragem suficiente para tentar voar naquela máquina. O piloto de teste Eric Brown era o homem para esse trabalho. Eric Brown, uma lenda na aviação, havia pilotado mais tipos diferentes de aeronaves do que qualquer outra pessoa no mundo. Ao voar para a Alemanha nos últimos dias da guerra, ele surpreendeu-se com o que encontrou. Foi como entrar na caverna de Aladim, no que diz respeito a aeronaves avançadas. Os campos de aviação que visitamos estavam, em sua maioria, em um estado caótico. Mas, para nosso espanto, o estranho era que eles não haviam tocado em nenhuma de suas aeronaves avançadas a jato ou a foguete. Ora, a única explicação que tenho para isso é que eles estavam tão orgulhosos de suas conquistas nesse setor que queriam que víssemos o que estava disponível, o que poderia ter sido. Eric viu bem de perto uma das aeronaves de aparência mais estranhas da Luftwaffe alemã, o Messerschmitt 163, com seu motor a foguete projetado por Walter. Era um avião que fazia a adrenalina fluir. Pilotá-lo representava, certamente, um grande desafio. Ele tinha várias características inovadoras, revolucionárias, tinha asas enflechadas, mas, acima de tudo, era acionado a foguete e aterrissava em um esqui. Eric estava desesperado para descobrir como funcionava o ME-163, mas quanto mais ele descobria a respeito dele, mais percebia que esse seria um perigoso voo teste. O foguete que o Walter desenhara para aquela aeronave era um trabalho de engenharia muito inteligente. Era pequeno, leve e potente. Mas por usar uma explosiva mistura de combustível, duas substâncias, C-Stoff e T-Stoff, que quando misturadas basicamente explodem e acionam o foguete, ele era conhecido por seus pilotos como uma bomba voadora. Os dois combustíveis se misturavam para produzir 8 minutos de energia de foguete. Assim, o avião subiria 6.100 metros em menos de 2 minutos e poderia lançar ataque surpresa contra bombardeiros inimigos. O piloto sentava em uma cabine cercada pelo combustível do foguete. Não era um avião para medrosos. Mais de 10 pilotos alemães haviam morrido tentando pilotar o 163. A maioria foi morta durante a decolagem ou aterrissagem. Mas isso não parecia preocupar Eric Brown. Fui encorajado pelos peritos que estavam participando para tentar fazer aquilo funcionar. E não havia ninguém por ali para nos impedir. Aquilo era para valer. O ruído era mesmo de estourar os ouvidos e, quando você sentava ali naquela aeronave, sacudindo sob essa potência, você sentia que era como pilotar uma bomba atômica. E acredito que precisa ser dito que a gente se sentia um pouco apreensivo a respeito do que estava por vir. Mas a tentação de fazer essa coisa e ir em frente era muito grande. Eric Brown tornou-se o primeiro e único piloto aliado a voar esse avião de propulsão a foguete. Era como estar no comando de um trem em alta velocidade. Eu nunca tive essa sensação com qualquer outro avião, que ele estivesse logo ali à minha frente todo o tempo. E eu estivesse alcançando. Ele tirava o seu fôlego. Tendo avaliado o avião e capturado o homem que o projetou, os britânicos estavam agora prontos para explorar essa nova tecnologia. Agora, a maioria dos alemães estava trabalhando para os aliados. O Exército Vermelho havia cercado Berlim e estava começando a avançar em direção ao centro.
A 100 quilômetros dali, tropas americanas e russas se encontraram pela primeira vez no rio Elba. Em frente às câmeras, ambos os lados se comportavam como grandes amigos. Mas nos bastidores, a batalha pelos despojos de guerra alemães estavam agora em seu grau mais intenso. Quando o colapso alemão realmente começou a acontecer, havia ali uma enorme onda de atividade. Havia tantos alvos que todos corriam para todos os lados, pegando coisas, procurando coisas, encontrando coisas, não conseguindo encontrar as coisas. Negando ou tentando negar o mais que pudessem aos russos, evitando que os russos chegassem lá antes e fugindo com o que conseguissem. Ninguém nunca mais visse essas coisas. Foi uma competição acirrada. Ambos os lados sabiam o que realmente era importante. Os cientistas e primeira linha de Hitler haviam fugido para refúgios nas montanhas, na Bavária, ao sul da Alemanha. O físico nuclear Werner Heisenberg e o engenheiro de foguetes Werner von Braun vieram para cá para se protegerem das ferozes lutas ao norte. Eles também queriam estar o mais distante possível das forças russas que avançavam. Em uma correria pela Bavária, os americanos esperavam ser os primeiros a capturar von Braun e sua equipe de especialistas. Mas os especialistas em foguetes alemães já estavam fazendo seus próprios planos. Tínhamos algumas reuniões secretas com von Braun e alguns dos membros mais íntimos de sua equipe a fim de conversar a respeito do que faríamos no final da guerra. Havíamos analisado se deveríamos nos voltar para os russos e haviam algumas indicações de que os russos estivessem possivelmente interessados na arte de foguetes. Mas haviam ouvido muitas coisas ruins a respeito dos russos. E acho que todos nós percebemos que com o V2 havíamos dado uma contribuição nova e importante para a alta tecnologia. E por isso tínhamos esperança de que pelo menos essa situação nos ajudasse a sobreviver à guerra e fazer alguma coisa que valesse a pena depois da guerra. Von Braun percebeu que o conhecimento singular de sua equipe que trabalhava com os foguetes poderia garantir tratamento privilegiado quando a guerra terminasse. No dia seguinte ao anúncio da morte de Hitler, os alemães especializados em foguetes saíram do esconderijo. Em sua louca corrida para o sul, von Braun havia quebrado o braço em um acidente de carro. Eles estavam aliviados por se renderem aos americanos e não aos russos. Von Braun foi enviado para os Estados Unidos. Seu futuro projetando foguetes parecia estar garantido, desde que seu envolvimento com a SS e a utilização de trabalho escravo não fossem levados em consideração. 80 quilômetros ao leste, os agentes que procuravam o cientista atômico Werner Heisenberg também estavam fechando o cerco. Eles estavam bem à frente das linhas avançadas americanas e sabia-se que a SS estava na região. O coronel Boris Pash percebeu que seria perigoso ir muito adiante. Será que eu deveria esperar até que a infantaria se juntasse a nós? Ou deveria prosseguir como nas operações anteriores? Decidi ir em frente. Eu percebi, como percebo agora, que a urgência que Washington exigia de nós justificava o avanço. Na verdade, tornava-o imperativo. Heisenberg estava na casa de sua família, acima do lago Walchensee. Seu filho Jochen tinha 6 anos na época e se lembra dos americanos se aproximando. Estava claro que as tropas americanas avançavam para cá e o meu pai, naquela ocasião, subia com frequência a colina para olhar de lá. Ele podia ver a luta acontecendo. E também informava as pessoas que o mais provável é que os americanos acabariam chegando. Evitando a SS, o coronel Pache e seus homens avançaram até a casa de Heisenberg. Em 3 de maio, eles finalmente capturaram o alvo número 1. Eu me lembro que naquela ocasião eu estava com meu pai e fomos visitar a casa da minha avó. Houve um telefonema dizendo que o meu pai deveria voltar para casa imediatamente.
Então eu vim para cá, vimos os soldados americanos, mas eles estavam aqui no terraço e pareciam até bastante amigáveis. Heisenberg foi mandado para a Inglaterra para interrogatório. Mas levaria vários meses até que o mais importante cientista de Hitler revelasse o quanto sabia acerca da construção de uma bomba atômica. Quatro dias após a captura de Heisenberg, os alemães se renderam. Em Berlim, a vida estava começando a ficar mais tranquila depois de 5 anos de guerra. Enquanto a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a Rússia tomavam posse de suas zonas de ocupação, o relacionamento entre os aliados alcançava um novo ponto baixo. A unidade britânica de comando 30AU estava operando na cidade e recebeu uma fria recepção dos russos. A situação era muito delicada e difícil, e as pessoas precisavam ser muito cuidadosas para evitar que rompesse algum tipo de violência. Eu acredito que não tenha ocorrido. Mas isso se tornou uma espécie de hostilidade mútua. Quer dizer, foi quando pela primeira vez me dei conta realmente de que havia uma Guerra Fria. A guerra mal havia terminado, estávamos na Guerra Fria. A hostilidade russa era compreensível. A 30AU em Berlim pouco tinha a ver com a missão de paz. Seus agentes estavam agora fazendo viagens dentro da zona russa, em operações clandestinas, para levar às escondidas para o Ocidente as esposas e famílias dos cientistas capturados. Chegamos a vestir uma mulher alemã como uma oficial inglesa da ATS e a fizemos passar por 2 postos de controle russos de Berlim Ocidental através de Helmstedt para a Alemanha Ocidental. Ela era uma boa atriz e falava um pouco de inglês. Felizmente ninguém falou com ela. Ela foi bem e os russos possivelmente nem a teriam descoberto. Depois de se reunirem às suas famílias, cientistas alemães-chave foram então levados para a Grã-Bretanha. Helmut Walter, inventor do motor de foguete para o ME-163, foi levado para o norte da Inglaterra para continuar trabalhando com uma equipe composta apenas de cientistas alemães. Enquanto isso, nos bastidores, enormes carregamentos de pesquisa, tecnologia e materiais científicos alemães eram encaixotados e levados para a Grã-Bretanha, Estados Unidos e Rússia. Quanto ao urânio apreendido pela missão Alsos, em locais como Haigerloch, mais de 1 milhão de toneladas foi embarcado para o projeto Manhattan, nos Estados Unidos, que acumulava um enorme estoque para sua própria pesquisa da bomba atômica. O alvo número 1 da Alsos, Werner Heisenberg e 9 outros físicos alemães foram confinados em uma casa de campo na Inglaterra. Em um último recurso para tentar descobrir mais a respeito do projeto da bomba nazista, microfones secretos foram colocados pela casa para ouvir os alemães. Os cientistas pouco revelaram, até que uma transmissão de rádio no dia 6 de agosto de 1945 os levou a falar. Essas são as notícias. Logo cedo, esta manhã, a força mais destrutiva inventada pelo homem foi lançada sobre o Japão. A bomba atômica. Imediatamente os físicos tentaram descobrir como os americanos haviam feito aquilo. Os microfones escondidos gravaram as deliberações de Heisenberg. Ele parecia não entender absolutamente nada de física relacionada à bomba. Seu projeto para uma bomba atômica durante a guerra exigira milhares de quilos de urânio, enquanto que a bomba de Hiroshima utilizou apenas 56. Para os ingleses e americanos que estavam ouvindo, isso finalmente explicava por que o projeto da bomba alemã nunca teve sucesso. Pouco tempo depois, Heisenberg foi solto e voltou para a Alemanha. Ele não era mais considerado uma ameaça. 3 meses depois do dia V, 15 de agosto, foi declarado o Dia da Vitória sobre o Japão, Dia VJ.
Noite adentro, a multidão gritou pelo alívio do fim da maior guerra da história. Nova York nunca antes havia comemorado dessa forma, mas nunca havia tido um motivo para tanto. A guerra podia ter terminado, mas a corrida para explorar a tecnologia alemã ainda continuava. Poucas semanas depois do dia VJ, Eric Brown voltou para casa em um avião alemão. É uma sensação muito emocionante, porque a gente sente uma mudança completa, não é? Pois qualquer aeronave alemã vinda para cá dessa maneira encontraria a barreira dos White Cliffs, mas aqui estávamos nós, trazendo a mais cobiçada aeronave deles, sem qualquer problema. O avião que Eric estava pilotando era muito mais importante que o perigosamente explosivo avião-foguete que ele havia testado antes. Essa aeronave teria uma grande influência na Guerra Fria. O Messerschmitt 262 era o primeiro caça-jato operacional do mundo. Ele tem uma aparência muito sinistra em vários aspectos, com aquela forma de tubarão, e realmente parecia capaz de provocar muitos problemas. Um avião de aparência bastante letal, grandes motores, e a lateral de tubarão é completamente plana. Tudo foi planejado para provocar resistência mínima ao avanço e máxima velocidade. As equipes de voo alemãs se vangloriavam de que o ME-262 era 160 km por hora mais rápido do que qualquer coisa que os aliados possuíam. Verificamos isso em Farnborough e descobrimos que os números deles estavam bastante exatos. A velocidade máxima dessa aeronave é de 910 km por hora. Nessa ocasião, nosso melhor caça tinha uma velocidade máxima de 715 km por hora. Assim, você iria de 715 por hora para 910 por hora, um salto realmente enorme. O 262 poderia ter mudado o curso da guerra, mas chegou tarde demais para os nazistas. Ele certamente teria um impacto sobre os conflitos futuros. Os engenheiros também estavam aprendendo, com a ajuda da aeronave alemã, a construir seu próprio caça a jato. Existe uma história famosa a respeito do chefe do projeto aerodinâmico da aeronave norte-americana, que entrou em uma escola noturna para aprender alemão, a fim de poder entender o que estava lendo. E desse modo sua equipe de projeto teve acesso ao 262. E a partir da aeronave real e dos projetos que estavam olhando, eles jogaram fora todo o seu próprio projeto para o XP-86 e o redesenharam como uma aeronave de asa enflechada, com um enflechamento clássico de 35 graus que se tornou o Sabre, um dos melhores caças a jato daquela época. Com o Sabre, os americanos pensavam ter construído a mais avançada aeronave do mundo. O que eles não sabiam era que os russos haviam encontrado exatamente o mesmo conjunto de dados alemães e os haviam utilizado para construir seu próprio avião a jato de asa enflechada, o MiG-15. Em dezembro de 1950, os dois aviões se encontraram pela primeira vez na Guerra da Coreia. Quando o primeiro MiG-15 russo apareceu sobre a Coreia, foi um grande choque. Os pilotos americanos acharam que eles estavam sendo atacados por aeronaves americanas. A confusão naqueles primeiros dias foi enorme. Pilotos americanos não podiam acreditar no que estavam vendo. Os MiGs eram praticamente indistinguíveis dos Sabres. Parece bastante claro que tanto os russos quanto os americanos haviam aprendido na mesma cartilha. Algo semelhante estava acontecendo com a tecnologia de foguetes. Desde que foram trazidos para a América, Wernher von Braun e sua equipe do V2 tinham trabalhado duro na construção de foguetes para os Estados Unidos. Mais de 100 alemães especialistas em foguetes foram contratados para ensinar aos engenheiros americanos tudo o que sabiam. Os americanos tinham regras rígidas acerca de empregar antigos nazistas, e assim fatos não convenientes, como o de von Braun ser membro da SS, foram varridos para baixo do tapete. Milhares de documentos a respeito dos alemães especialistas em foguetes foram escondidos, muitos dos quais são ainda hoje inacessíveis ao público. Com von Braun ao seu lado, os Estados Unidos estavam confiantes de que estavam à frente do mundo. E então, em 4 de outubro de 1957, aquela confiança foi abalada. Um míssil soviético R-7 foi lançado no espaço com o primeiro satélite do mundo, o Sputnik.
Os bips de mensagem do Sputnik enquanto dava a volta à Terra não passaram despercebidos nos Estados Unidos. Se os russos podiam lançar um objeto em órbita, poderiam também enviar uma ogiva nuclear contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos se voltaram para Von Braun. Em meados dos anos 60, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia tinham milhares de mísseis apontados um para o outro, todos eles provindos do projeto original do V2 de Von Braun. A realização máxima de Von Braun estava levando a missão Apollo da NASA a colocar o homem na Lua. Os programas espaciais americano e russo foram ambos fundados na ciência alemã. Na corrida para aproveitar o know-how nazista, ambos os lados optaram por esquecer o passado dos cientistas. Quando eu soube que eles haviam sido festejados e tratados como heróis nacionais nos Estados Unidos, eu me senti ultrajado e enojado. Achei que aquilo não apenas mostrava desrespeito a nós, mas aos seus próprios mortos. Milhares e milhares de soldados americanos morreram para libertar a Europa, para derrotar Hitler. E essas pessoas eram os esteios do reinado de terror de Hitler. E lá estavam elas, sendo festejadas como heróis. Que coisa repugnante. Um dos maiores triunfos da Guerra Fria ficará para sempre obscurecido pela sombra do passado de Von Braun. O inferno subterrâneo, onde as armas maravilhosas de Hitler foram construídas. Versão brasileira Centauro.